Amém. Estamos mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero tomar aqui, eu vou mudar o tema dos salmos que nós vamos compartilhar a partir de hoje. Até então eu estava compartilhando com vocês, nós estávamos meditando nos salmos de sabedoria, e agora nós vamos meditar nos salmos de confiança. Os salmos que nós vamos meditar daqui para frente são os salmos que têm o título de salmos de confiança. Esses salmos são o Salmo 23, o Salmo 27, o Salmo 62, o Salmo 63, o Salmo 71 e o Salmo 131. Eu não vou começar com o Salmo 23, vou começar com o Salmo 27, por algumas razões. A primeira delas é que nós já temos, o pastor Silvio não faz muito tempo, ou faz muito tempo, não sei, já pregou no Salmo 23, e você pode, se você quiser, você pode ouvir novamente, não que a gente não tenha mais nada ali, que todo o assunto foi esgotado, mas o pastor Silvio pregou e você pode assistir novamente lá, está no nosso canal do YouTube, no canal da igreja. Então hoje eu vou começar aqui com o Salmo 27, Deus já há algum tempo tem colocado esse salmo no meu coração para começar justamente essa série de salmos de confiança com o Salmo 27. E observando o final de semana todo, e como Deus tem falado conosco em todo esse final de semana, inclusive ontem com o evento dos jovens e adolescentes, dá para entender, e vocês vão entender o porquê Deus está tratando conosco e quer que a gente comece com esse salmo. Vamos ler o salmo todo? E aí nós vamos orar e dar então continuidade às nossas meditações. Diz assim, a partir do verso 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, nem rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda, não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos e te agradecemos por tua presença em nosso meio. Te louvamos pela tua santa palavra, que vamos meditar nela agora, e pedimos ao teu Santo Espírito que nos ajude nesta meditação,
que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor quebrante o nosso coração, de tal forma que sejamos moldados por essa palavra que é poderosa e eficaz. Que o Senhor nos santifique por meio dela, que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre nós e nos ajude a vivermos e adequarmos a nossa vida à tua palavra, à tua vontade, para que o Senhor seja glorificado e exaltado para todo sempre. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de falar, né, propriamente desse salmo, né, eu já falei para vocês, e eu só quero repetir aqui, né, o livro dos Salmos, ele está dividido, né, os Salmos estão divididos em 5 livros. Né? Esses 5 livros, o primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41, o segundo livro vai do Salmo 42 ao 72, o terceiro livro vai do Salmo 73 ao 89, o livro 4 vai do 90 ao 106, e o livro 5 vai do 107 ao 150. Por que é importante a gente entender? Porque cada um desses livros, né, ele tem um tema, que eu vou chamar aqui de tema global. Né? O livro 1, ele vai falar de confrontação, e esse salmo que nós acabamos de ler está no livro 1. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse tema global. O livro 2 tem como tema global a comunicação, o 3 tem a devastação, o 4 amadurecimento, e o 5 consumação. Né? E dentro desse tema global, não é como esse Salmo 27 aqui, que fala de confrontação, cada salmo tem um assunto central relacionado com esse tema mais amplo, né, com esse tema global. Né? Por exemplo, nós já passeamos, né, pelos salmos de sabedoria, e nós vimos ali como aqueles salmos de sabedoria nos ajudam a entender como lidar com as questões da vida, de acordo com a sabedoria que Deus nos dá para viver. Agora, então, nós vamos, com a permissão de Deus, caminhar por esses salmos aqui de confiança, né, que nos estimulam a confiar em Deus. O tema central, né, dessa confiança não é uma confiança em si mesmo, é uma confiança em Deus. Depositarmos a nossa confiança naquele que venceu todas as batalhas, naquele que, né, como nós acabamos de cantar aqui, aquele que venceu aquela luta contra o diabo. E é interessante porque, como eu disse, esse salmo ele está dentro do livro o tema global, né, é de confrontação. Mas que tipo de confrontação? É aquela confrontação do Messias prometido contra o diabo. É um confronto que existe porque o diabo se levantou contra Deus e se levantou contra os seus filhos, e Deus, desde a eternidade, decidiu que Jesus, o Messias, iria confrontar o diabo, iria batalhar contra o diabo e venceria em nosso favor. Nós vemos isso em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, Deus deixou isso muito claro, que a semente da mulher iria guerrear contra a descendência ali da serpente e venceria. Paulo fala de uma forma muito clara e explícita lá em Efésios, né, que Deus exaltou Jesus ao mais alto e sublime trono, e debaixo dos seus pés estão todos os seus inimigos. No capítulo 2, nós vemos claramente, né, Paulo nos ensinando que Deus nos colocou assentados com Cristo nesse trono de autoridade, nesse trono de glória, nesse trono de vitória. Então em Cristo nós somos mais do que vencedores. Paulo também fala sobre isso. Não por causa da nossa capacidade de vencer, ou da nossa capacidade de lutar contra o inimigo, de entender as estratégias do inimigo. Não, nós vencemos porque Jesus venceu. Então o que nós vamos entender aqui e perceber é justamente isso. Que nesse confronto,
né, que é um confronto entre o reino de Deus e o reino de Satanás, Jesus venceu, o reino de Deus venceu. Nesse confronto, né, do Messias e Satanás, né, Deus promete e prometeu que Jesus, ele esmagaria a cabeça do diabo, e ele esmagou a cabeça do diabo, e isso vai ficar muito mais evidente, né, na sua segunda volta, né? Esse confronto, evidentemente, é inevitável, né? É um confronto que nós não temos como fugir dele. E eu não sei se alguém já te falou, mas você está numa guerra. Quer você queira ou não, você está numa guerra. E nessa guerra o diabo quer destruir você. Jesus mesmo disse que o inimigo, né, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer de fato destruir você. Então, nesta guerra, nesse confronto que acontece entre o Messias, né, e Satanás, também acontece um confronto entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem como a gente fugir disso. É um confronto também entre a santidade que Deus requer de nós e o pecado que o mundo tenta fazer com que permaneça em nós. É um confronto entre o Espírito Santo de Deus e a nossa própria carne. Então veja que esse confronto ele é muito amplo também. Ele não se restringe só ao fato de Jesus, né, guerrear contra Satanás, mas ele envolve também as nossas vidas, no sentido de que o Espírito Santo confronta a nossa carne, confronta o nosso pecado. E da mesma forma como a Bíblia deixa claro que Jesus já venceu a Satanás, o Espírito Santo também vai vencer a nossa carne. O Espírito Santo, ele também vai subjugar tudo aquilo que em nós contraria a vontade de Deus e ofende a santidade de Deus. Então nós, nesse cenário, né, em que o Espírito guerreia contra a nossa carne, nós temos que também tomar uma decisão. Nós vamos pender para a nossa carne, satisfazendo os desejos da nossa carne, ou nós vamos dar ouvidos ao Espírito Santo e vamos nos juntar com aquele que de fato é o vencedor. É justamente estas coisas que nós vamos perceber nestes salmos aqui. Nesse salmo especificamente, Davi ele começa a falar de algo que na verdade não está tão claro assim, né? O texto não está tão claro em relação a qual situação Davi realmente estava enfrentando. Alguns outros salmos a gente percebe muito mais claramente isso, né? Do que ele está falando e por que ele está falando aquilo, né? Salmo 51, por exemplo, a gente sabe que o contexto daquele salmo diz respeito a toda aquela questão lá com Batseba e tal, né? Agora aqui no Salmo 27 não está tão claro que tipo de luta ou situação Davi estava se referindo, né? Mas o que fica claro é que a coisa era muito difícil para ele, estava muito difícil para ele. Ele estava enfrentando um momento muito dramático na sua vida. Assim como nós muitas vezes também enfrentamos momentos muito dramáticos. Mas ele começa com uma afirmação aqui: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E a luz aqui, se nós lembrarmos, né, da última meditação que nós fizemos aqui no Salmo 137, né, nós vamos, 139, nós vamos ver que, ou vamos lembrar, que ali, Davi ele fala da questão do poder de Deus, de penetrar até mesmo na escuridão, naquela escuridão que muitas vezes nos envolve, naquela escuridão muitas vezes do mundo, e algumas escuridões que a gente muitas vezes se coloca para tentar fugir de Deus, a luz de Deus penetra nessa escuridão e nos alcança. Às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente está perdido, a gente não enxerga nada, mas a mão de Deus nos alcança ali e nos guia no meio da escuridão. Deus, não há nada que impeça Deus de nos alcançar onde quer que nós estivermos. E aqui então ele também traz, Davi ele traz essa realidade de que o próprio Deus é a sua luz.
Em meio à situação que ele está enfrentando ali, em meio à escuridão que ele está enfrentando, Deus é a sua luz. Ele não consegue, talvez, Davi não consegue ver naquele momento como que ele vai se livrar daquela situação. Mas ele sabe que Deus é a sua luz. Deus não tem simplesmente uma lanterna e fala assim, está aqui, Davi, usa essa lanterna aí para você se guiar no meio dessa escuridão. Não, Davi está falando claramente que Deus é a sua luz. No final de semana, ontem nós ouvimos muito acerca da luz. Lá no texto de Mateus, o pastor Felipe ontem compartilhou aqui com os jovens adolescentes a respeito de que Jesus chama os seus discípulos e diz categoricamente, e o pastor Silvio deixou isso bem enfatizado no encerramento. Ele disse: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E porque Ele é a luz do mundo, então nós, como seus discípulos, podemos ser e devemos ser a luz do mundo. Não tem como nós fugirmos desta característica que o próprio Cristo derramou sobre nós. Ele brilha em nós, Ele é a luz que ilumina a nossa vida, e inevitavelmente nós também somos luz, onde quer que nós estivermos. Essa foi a grande tônica da mensagem de ontem e do encerramento de ontem. E Davi aqui, ele deixa isso também muito claro. Deus é a minha luz. É Ele que me guia em meio à escuridão. É Ele quem me dirige em meio às minhas dúvidas, em meio aos meus medos. Ele faz uma outra afirmação aqui, dizendo que o próprio Deus é a sua salvação. E a salvação aqui também tem um sentido amplo. Não está restrito somente à questão da salvação da sua alma. Davi está falando aqui que esta salvação diz respeito também às questões do dia a dia. São livramentos que Deus nos dá no dia a dia. As coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, o Senhor é a nossa salvação, Ele é a nossa libertação, Ele é o nosso libertador. Mesmo nas questões do dia a dia, nessas questões que muitas vezes a gente fala que é muito simples, as coisas da nossa mente que muitas vezes nos aprisionam, as coisas do nosso coração que muitas vezes nos impedem de avançar, de caminhar. Deus, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso libertador dessas questões também. Então, quando nós olhamos para Deus, e esta também deve ser a nossa visão nesse início de salmo, quando a gente declara: o Senhor é a minha salvação, eu tenho que entender, eu tenho que abraçar esta verdade, que em meio às questões da vida, o Senhor me salva, o Senhor me livra. Ele já decretou a minha salvação eterna, mas na minha caminhada, na minha peregrinação nesta vida, neste mundo, em meio aos ataques, em meio aos inimigos que se levantam contra mim, em meio ao pecado que me assedia, em meio às questões, às dúvidas que eu enfrento, Ele é a minha salvação. Ele é a minha luz. Ele é aquele que me guia. E ele conclui esse primeiro verso aqui, dizendo: a quem eu temerei? Espera aí, um grande exército está se levantando contra mim, ou se levantou contra mim. Mas quem está comigo? É o Deus da minha salvação. Por que eu vou ter medo de um homem, se quem está comigo, se quem me guarda, se quem me livra, se quem me salva, se quem me guia em todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Soberano? Eu não preciso ter medo, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está comigo, eu não preciso ter medo de nada. Eu não preciso ter medo nem mesmo da morte, porque Ele já derrotou a morte. Muitos se levantam contra nós, muitos se levantaram contra nós, muitos vão se levantar contra nós. Mas tem alguém que já se levantou antes mesmo deles, e está ao nosso lado, e nos chama para caminharmos com Ele.
Lá em Zacarias, o próprio Deus diz: eu serei para o meu povo como um muro de fogo ao redor deles. E no meio deles eu serei o quê? A sua glória. O inimigo, para nos alcançar, tem que passar pelo Espírito Santo e vencer. Tem que passar por Jesus e vencer. Tem que passar pelo Pai e vencer. Aí ele consegue chegar até nós. Agora, alguém consegue vencer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Então, se você está na presença de Deus, se você está andando com o Senhor, você está debaixo da perfeita proteção. E só vai te alcançar aquilo que Deus permitir. E aquilo que Deus permitir que te alcance, te alcançará para que a sua fé seja fortalecida, para que você seja revigorado. Amém? Então é muito importante nós entendermos por que Davi começa este salmo desta forma. É muito importante a gente entender que o próprio Deus gera esta confiança no coração de Davi, não só em relação ao presente, mas também em relação ao futuro. Ele continua nesse verso 1, né? Ele diz, no finalzinho do verso 1, o Senhor é a força da minha vida, de quem temerei? Verso 2, desculpa. Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários, meus inimigos, tropeçaram e caíram. Então, olha aqui, nesse momento aqui, Davi, ele olha para o passado, e ele vê o que Deus realizou na vida dele, quando os seus inimigos lá no passado se levantaram contra ele. Os inimigos se levantaram, mas eles caíram. Deus fez com que eles caíssem. Eles tentaram destruir a vida de Davi, mas não conseguiram, porque Deus, de fato, havia vencido por ele. E é justamente a respeito do futuro, né? Nesse momento ele fala do passado, e logo em seguida, no verso 3, ele vai falar de algo futuro, porque ele diz, né? Ainda que um exército se acampe contra mim, veja, ele está falando do futuro. Então, no passado, os malfeitores caíram. Deus derrotou os malfeitores. Mas ainda que no futuro, ou se no futuro, um exército se levantar contra mim, ou se acampar contra mim, não se atemorizará o meu coração. O coração dele não vai ter medo, porque Deus já o livrou lá no passado, ele sabe disso. E ele sabe que Deus está presente na vida dele, nesse exato momento. Então ele sabe também que no futuro, quando os inimigos se levantarem contra ele, ele não estará desamparado. Ele vai continuar confiando em Deus. Então, ainda que seja um futuro, né, tenebroso, ainda que seja um futuro ameaçador, como nós estamos vendo nos nossos dias, né, que o futuro para a igreja neste mundo, né, em relação a toda a ação do diabo contra nós, de fato um futuro tenebroso, é um futuro ameaçador, né? Mas ainda assim, né, Davi, enfrentando uma possibilidade de futuro tenebroso, a sua experiência com aquele que é a sua luz e salvação, deixa o seu coração em um estado de despreocupação, não é de negligência, mas de despreocupação. Deixa o Davi, ele não fica preocupado se ele vai vencer ou não, porque ele sabe que aquele que está com ele, aquele que o protege, aquele que o guarda, já venceu por ele. Então o coração de Davi também se enche de esperança. E se nós não tivermos esperança na nossa vida, a gente vive uma vida muito mais difícil. Você pode imaginar acordar de manhã sem ter esperança. E eu não estou falando só da esperança eterna, a esperança da salvação, estou falando da esperança de você desfrutar das bênçãos de Deus, a esperança de você desfrutar da alegria de Deus, a esperança de você desfrutar da vitória que Deus tem para as lutas que você está enfrentando. Se você não tiver essa esperança, o que vai acontecer com você? Você vai desistir.
Você vai se preocupar de forma demasiada e a sua preocupação não vai te ajudar em absolutamente nada. Porque não há o que você faça que te leve a vencer por si mesmo. Então Davi, ele fala aqui, né, nesse verso 3 principalmente, ou a partir do verso 3, ele vai falar dessa esperança que nasce no seu coração ao ver o que Deus de fato fará caso as ameaças se concretizem. Enquanto estava meditando, eu lembrei de Zofar, né, aquele amigo de Jó, né? Ele, em meio àquela situação difícil que Jó estava passando, Zofar, né, que era um daqueles amigos, né, que ao invés de levantar, né, estava pisando mais, ao invés de ajudar, estava piorando mais a situação de Jó. Mas Zofar, mesmo num tom de indignação, né, e tentando convencer Jó da culpa que Jó tinha, né, em relação a todas as coisas e tragédias que Jó estava vivendo ali, Zofar ele diz uma coisa que é de fato uma verdade. Ele fala algo que é absolutamente a forma como Deus também trata aqueles que confiam nele. Ele vai dizer assim, Jó capítulo 21, dos versos 13 ao 19, diz assim, é Zofar falando para Jó, ele diz: se porém preparares o coração e estenderes a mão para ele, se lançares a maldade que há na tua mão para longe de ti, e não deixares a perversidade habitar nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás firme e não temerás, pois te esquecerás do teu sofrimento, tu te lembrarás dele apenas como águas passadas. A tua vida será mais clara do que o meio-dia, a escuridão dela será como a aurora. Tu terás confiança, pois haverá esperança. Olharás ao teu redor e descansarás tranquilo. Tu te deitarás e ninguém te amedrontará. Muitos procurarão obter o teu favor. Então veja aqui, o que Zofar fala aqui? Zofar fala aqui, se nós confiarmos em Deus, não importa o que os outros fizerem, não importa como Satanás se levante contra nós, porque nós vamos ver, como acabamos de cantar, e o próprio Davi diz aqui no Salmo 27, nós vamos ver a bondade do Senhor. Nós vamos ver a bondade do Senhor. Não importa o que aconteça, mas nós precisamos derramar o nosso coração diante do Senhor e confiar nele plenamente. Lembrem-se que o tema desse segundo livro, né, tem um tema global, né, que é a confrontação, mas o tema central desse livro, né, de cada salmo, fala de confiança. Nos chama para confiarmos em Deus. Amém? No verso 4, essa certeza, né, e confiança, né, despertam no coração de Davi um profundo e motivador desejo do quê? De estar na presença de Deus. Quando ele fala aqui no verso 4, né, pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa interessante, né? Na época de Davi, o templo ainda não estava construído. A presença de Deus, a arca de Deus, né, que representava a presença de Deus, estava numa tenda. Davi morava num palácio, mas a presença de Deus estava numa tenda, não tinha templo ainda. Mas ele deixa muito claro aqui que ele quer meditar na palavra do Senhor, no templo do Senhor. O que Davi está dizendo aqui? Davi, ele está dizendo e apontando para nós a importância de nós termos o desejo de estar na presença de Deus o tempo todo. Nós precisamos viver na presença de Deus. Quando ele fala de estar no seu santo templo, que não existia na época de Davi, ele está falando claramente
de nós estarmos na presença de Deus. E esse era o desejo de Davi. Davi, ele queria viver na presença de Deus. Ele não queria sair da presença de Deus, porque na presença de Deus é que ele desfrutava de plena segurança, de plena paz. E era na presença de Deus que ele desfrutava e tinha verdadeira esperança. E Davi quer continuar a viver com esta confiança, ele quer continuar a viver com essa esperança, que só pode ser encontrada e alcançada em Deus. Jesus foi muito claro a esse respeito. Jesus disse: olha, a paz que eu vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Por quê? Porque a paz que o mundo dá é uma paz que está relacionada com o convívio humano em conformidade com o pecado. Agora, a paz que Jesus nos dá é uma paz para com Deus. Nós deixamos de ser inimigos de Deus para sermos filhos de Deus. E tudo então que Jesus nos oferece e nos dá, e a condição em que Ele nos coloca, é uma condição de verdadeira paz. E Davi quer desfrutar dessa paz, dessa alegria, dessa confiança, dessa esperança perpetuamente. Mas Davi não se acomoda, né? Ou não se limita a estar nesse lugar. Ele quer estar na presença de Deus e ele se empenha para estar na presença de Deus. Então não é só um desejo de estar na presença de Deus. Ele se empenha, ele se dedica para estar na presença de Deus. Ontem o Isaac falou um pouquinho sobre isso. Sobre esse desejo de estar na presença de Deus e o empenho para estar na presença de Deus. Eu quero estar na igreja, mas você levanta tarde, o culto começa às 10, você acorda às 11, aí não dá. Eu quero ouvir a voz de Deus, mas não abre a Bíblia para ler. Quer que Deus responda a sua oração, mas não ora. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para a eternidade, mas não se arrepende dos seus pecados. Eu quero ser amigo de Deus, como diz a musiquinha, né? Mas mantém amizade com o mundo, com as coisas do mundo, desejando as coisas do mundo. E mais uma vez, repetindo o que a Luciana diz, né? Quem não veio ontem perdeu, porque a gente falou muito sobre essas coisas, sobre a questão do mundo, estar no mundo, ser luz nesse mundo, mas ao mesmo tempo estar conectados com Deus, e sermos luz nesse mundo desconectado de Deus. Então veja que, se não houver empenho da nossa parte, e Deus nos chama para termos esse empenho, e Deus, através de Paulo também, nos fala que nós devemos animarmos uns aos outros. E aí quando alguém vem e te anima, muitas vezes você acha isso que é uma cobrança. Quando alguém fala para você: puxa, você não veio na igreja no domingo passado? A pessoa está preocupada com a sua vida espiritual, e muitas vezes a gente fica, a pessoa, fica me cobrando, só porque eu não vim há 6 meses que eu não venho na igreja, só por causa disso. Para Deus, 1000 anos são como um dia. Mas veja que, às vezes, um irmão liga para você ou para outro irmão e fala: puxa, eu senti sua falta, você não foi na igreja, tal, né? Teve culto, teve reunião, você não teve. Às vezes algumas pessoas, né, ficam incomodadas, falam: puxa vida, está me cobrando. Não, está preocupado com você. Quer que você desfrute dessa paz, dessa alegria que nós só temos em Cristo. E não quer que você perca nada. E não quer que você perca a sua esperança, não quer que você perca a sua confiança em Deus. Nós precisamos nos empenhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos sim romper com os nossos próprios limites, e Deus nos dá capacidade para isso. Eu sei que muitas vezes a gente, numa reunião de quarta-feira, né, que é o nosso culto de oração, que é online, eu sei que muitas vezes a gente está cansado, porque a semana
começou há 3 dias atrás, mas muitas vezes a semana já começa pesada também, já começa difícil, e a gente está cansado muitas vezes, mas a gente recebe do próprio Deus uma capacidade para nos reunirmos ali, ainda que virtualmente, para orarmos juntos, para orarmos pela igreja, para orarmos por aqueles que estão sendo perseguidos, para orarmos por aqueles que estão sofrendo, para orarmos para que Deus realize um milagre na vida daquele que precisa de um milagre. E Deus ainda nos dá o privilégio de fazermos isso no conforto da nossa casa. Alguns abusam desse conforto, né? É verdade. Participa da reunião de oração, deitado na cama, né, cobertinho nesse frio, aí vai fechar o olho para orar. Acorda no outro dia. Como o pastor Silvio já falou, né, aí foi presencial, né? Numa vigília, tal, né? Tava lá na vigília, né? E aí todo mundo ajoelhado orando, tal. E aí passou aquele tempo de oração. E aí depois de batendo papo, tudo. Aí depois, sei lá, de quantos minutos, né? Sei lá, uns 10, 15 minutos. A irmã estava lá ajoelhada, tal. Né? Aí ela, né? Passou esse tempo, ela, amém, Senhor, amém, Senhor. Ela tinha dormido e acordou, percebeu que todo mundo já tinha parado de orar, né? Aí, né, não quis dar o braço a torcer, né? Amém, amém, Senhor, obrigado, Jesus. Mas ela tinha dormido ali, ajoelhada, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E o que Davi nos ensina aqui? Se Deus está te chamando para algo, não fica estagnado, não fica deitado, não fica na rede lá esperando Deus enviar um anjo com um cacho de uva para te alimentar. Não, vai lá para a palavra de Deus, se dedica, ora, participa, se envolva com o corpo de Cristo. Davi mesmo disse no outro salmo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se os outros não fossem, ele iria de qualquer jeito, mas ele ficou alegre e feliz, porque ele não estava indo sozinho, ele estava indo com outros irmãos também se animaram a ir para a casa do Senhor, e ele então juntou a sua alegria com a alegria dos outros, e falou, puxa, alegrei-me quando me disseram, olha, meu irmão disse que ia para a casa do Senhor, para ouvir a sua voz, para ouvir a palavra, para adorar, eu fiquei feliz com isso, eu me alegrei com ele, e nós nos alegramos juntos, e no caminho, nós fomos adorando juntos ao Senhor, e quando nós chegamos lá, aqueles problemas dos quais eu saí da minha casa carregando aquele fardo, se dissiparam no caminho enquanto eu estava com meu irmão indo para a casa do Senhor. E eu que saí de casa pensando, quando eu chegar na igreja eu vou pedir oração, porque o negócio está difícil, está duro, é claro, está difícil, mas no caminho, quando eu soube que outros também estariam lá, quando eu cheguei lá, ao invés de pedir oração pelos meus problemas, eu percebi que o Deus da minha salvação, o Deus que é a minha luz, já é a minha resposta, já é a solução dos meus problemas. Então, quando eu chego na casa do Senhor, eu chego para adorar, para louvar, para glorificar o Senhor, pelo que Ele já fez na minha vida, ainda que eu não esteja vendo. Percebem o que Davi está nos chamando para viver aqui? Davi não usa desculpas. Davi não usa desculpas. Ele segue para o Senhor. Nos versos 5 e 6, vou correr um pouquinho aqui. Versos 5 e 6, veja como Davi, ele continua nessa expressão aqui, ele diz o seguinte, pois no dia da adversidade, veja, nos versos anteriores, versos 3 e 4, ele se empenha para estar na presença de Deus e viver nessa presença, ele tem o desejo de viver nessa presença. Agora nos versos 5 e 6, ele continua aqui, agora com uma perspectiva diferente, porque ele está na presença de Deus, e como ele enfrenta as situações? Ele diz, no dia da adversidade, Deus me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Verso 6, agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei louvores ao Senhor. Agora, por que ele tem
essa alegria? Por que ele tem essa esperança? Por que ele tem essa fé? Por que ele está pronto para enfrentar as situações difíceis da vida? Porque ele está na presença do Senhor. Porque ele está na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, se por um lado, Davi tem a consciência, né, de que nem mesmo a mais densa escuridão, né, pode ser capaz de impedir Deus de o alcançá-lo e guiá-lo, né, por outro, ele também aqui nesses versos, né, ele sabe que se ele estiver na presença de Deus, nada e ninguém poderá encontrá-lo se Deus não quiser. Se ele está, ou se nós estamos na presença de Deus, o inimigo pode passar do nosso lado e não vai nos ver se Deus não quiser. Eu acho que foi Ezequiel, né? Não, foi Jeremias, né? Que Deus, que Jezabel se levantou contra ele, e aí Deus manda ele se esconder, e ele fica lá mais de um ano escondido, né? E aí deitado, as pedras, né? Ele fala que a pedra é meu travesseiro, aquela coisa toda. E eu fico imaginando, né, os exércitos percorrendo aquela região onde o profeta estava escondido, e passa perto e não encontra. Até o dia que Deus chega para esse profeta e diz o seguinte: agora você sai, vai lá para a cidade e proclama a minha palavra. Até aquele momento, os inimigos não encontraram o profeta. Ele estava ali escondido, evidentemente, mas não era um esconderijo talvez impossível de ser encontrado, humanamente falando. Mas Deus é quem estava escondendo ele. Então, ainda que o exército inimigo tivesse passado ali do lado, não viram o profeta porque Deus não permitiu. É assim quando nós estamos na presença de Deus. Ele se torna o nosso esconderijo. Ele é o nosso esconderijo. Há uma expressão numa outra versão que Davi diz: Senhor, Tu és o meu alto refúgio. E quando então ele fala aqui que Deus o esconderá, ele sabe que Deus vai guardá-lo de tal forma que o inimigo não conseguirá achá-lo de fato. Ele está seguro na presença de Deus. E não há lugar melhor, não há lugar mais seguro do que na presença de Deus. Deus, em sua presença, nos guarda até mesmo de nós. Deus nos guarda de nós mesmos quando nós estamos na presença dEle. Nos versos 7 ao 12, parece que há uma mudança aqui. Até então, Davi vem falando sobre quem ele descobre que Deus é. Ele vem com essas expressões de esperança e confiança, e parece que há uma mudança aqui a partir do verso 7. Não é? Porque no verso 7, ele vai dizer o seguinte: ele lança um clamor, né? Ele levanta um clamor: ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Não parece que há uma ruptura aqui? Peraí, mas você não estava confiante até agora? Você não estava na presença de Deus? Você não estava afirmando que na presença de Deus você está bem guardado, você está protegido? Deus não é a sua luz? Deus não é a sua salvação? Mas peraí, como que agora você fala assim: compadece de mim? Você não estava experimentando a compaixão de Deus até agora? Alguns estudiosos chegam até a pensar que esse é um outro salmo que foi juntado com o primeiro, né? E virou um salmo só, né? Mas a maioria não entende assim. Eu também não entendo assim. É um único salmo. O que acontece é que nesses versos, Davi, de fato, balança. E parece que ele volta novamente a ser angustiado pelas coisas pela situação que ele está vivendo. Parece que a preocupação e a fraqueza volta a rondar e tentar influenciar o coração de Davi. Nos versos 7 ao 12 nós vamos perceber isso. Eu não vou ler novamente. Davi, ele chega no verso 10 a se sentir abandonado.
Quando ele fala ali ainda que meus pais me abandonem, né? O Samuel, inclusive, tem uma música baseada nesse salmo também. Né? Então, Davi está se sentindo abandonado aqui. Ele, mesmo tendo essa convicção de que Deus está com ele, ele passa por um momento de fraqueza na sua alma. E é exatamente assim, muitas vezes conosco também. Às vezes a gente acorda de manhã confiante. A gente acorda de manhã cheio de fé, cheio de esperança. A gente acorda de manhã e fala, é hoje. É hoje que eu vou desfrutar da minha vitória. É hoje que eu vou vencer. É hoje que eu vou ter. É hoje que eu vou pisar na cabeça de Satanás. Pode vir, pode vir. Só que daí ele vem. Aí ele vem, e ao longo do dia os problemas vão acontecendo, as lutas vão se acumulando contra nós. E aí a gente fala, aquela fé que a gente acordou de manhã, aquela esperança que a gente tinha de manhã, parece que vai indo embora ao longo do dia. Não é assim muitas vezes que acontece com a gente também? Ao longo do dia as coisas parecem que vão indo embora. A gente começa confiante, mas termina o dia angustiante. Hoje eu vou ser uma bênção. E aí a gente faz umas coisas que a gente tem vergonha de ter envergonhado o nome de Deus. A gente se envergonha da gente mesmo. Mas a grande questão que Davi aponta aqui, nesses versos, é como a gente vai terminar o nosso dia. A gente pode começar com toda essa confiança, essa esperança, essa fé. Ao longo do dia a gente pode balançar na nossa fé, e isso não é tão incomum assim. Aquele homem que tinha sua filha doente, chegou até Jesus, e Jesus falou, vai, né, se você crer, você verá a glória de Deus, a sua filha vai ser curada. Você crê? Ele, eu creio. Mas no segundo seguinte ele disse, me ajuda na minha falta de fé. Deus vem e fala com a gente, eu creio, Senhor. Então vai. Tem que ir mesmo? Eu pensei que o Senhor ia mandar um anjo na minha frente, eu só ia, né? Depois que tivesse tudo resolvido. Estou diante de um mar. Deus, o que eu faço? Tem um povo aqui que está junto comigo, tem um exército atrás de mim, e esse mar na minha frente, o que eu faço, Deus? Né? Como diz aquela canção, socorro, Deus! Deus vira para Moisés e fala, ué, já não te mandei? Diga ao povo que marche. Vai, eu já te dei tudo o que você precisa. Confia em mim. Confia em mim. Não confia em si mesmo, confia em mim. É o que Deus diz. E é isso que Davi fala aqui. É isso que Davi nos ensina. Davi mostra nesse trecho. Olha, preste bem atenção nisso. Nesse trecho do verso 7 ao 12, ele mostra o fracasso da autoconfiança. Ele mostra para nós como nós fracassamos quando nós confiamos em nós mesmos. Nesta autoconfiança, a graça de Deus já não basta para nós. Nessa autoconfiança, nós já não nos satisfazemos no poder de Deus. E eu estou citando aqui Paulo. Na autoconfiança, nós não somos aperfeiçoados no poder de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque na autoconfiança, nós somos arrogantes. Na autoconfiança, nós, é como se estivéssemos dizendo, Senhor, já sei o que fazer. Fica aí, fica de boa aí, pode deixar que daqui para frente eu toco. Não, a autoconfiança nos leva à ruína. A autoconfiança nos leva ao fracasso. E é isso que Davi nos mostra aqui. Mas o interessante é que Davi também não para aí. Davi não para aí. No verso 13, nós vemos uma outra mudança.
Eu não falei no começo, mas os grandes estudiosos, dividem esse salmo em duas partes. A primeira parte do verso 1 ao 6 e a segunda parte do 7 ao 14. Eu faço uma subdivisão aqui dessa segunda parte, a partir do verso 7. Do verso 7 ao 12, isso que eu já acabei de falar, mas os últimos versos eu vejo como uma subdivisão dessa segunda parte. Por quê? Porque nós vemos uma outra mudança no tom que Davi apresenta aqui. Davi, ele diz, minha fé, ou como se ele estivesse dizendo, vamos ler o verso 13. Ele diz assim no verso 13, creio o quê? Que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então veja, dos versos 7 ao 12, ele está novamente abalado, ele se sente abandonado, como ele expressa no verso 10, ele está clamando ao Senhor para que o Senhor o socorra, porque as coisas não estão indo bem como ele gostaria que fossem. Mas no verso 13, ele diz, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Uma nova mudança aqui. É como se Davi estivesse dizendo, olha, a minha fé está abalada, eu estou angustiado, eu estou preocupado, eu estou fraco, mas eu creio que eu vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Creio que Deus se levantará em meu favor. Vocês se lembram como o próprio Davi termina o Salmo 23? Vocês se lembram? Ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, veja aqui, mais uma vez, a gente pode começar o dia muito bem. No meio do dia a gente pode ficar abalado, a gente pode, as tribulações, as situações realmente podem fazer com que a gente fraqueje. Mas como nós vamos terminar o dia? Nós vamos terminar o dia derrotados? Nós vamos terminar o dia deixando que as coisas de fato nos abalem? Ou nós vamos voltar os nossos olhos para o Deus da nossa salvação, para o Deus que é a nossa luz, e vamos declarar como Davi declarou aqui, tanto no verso 13 do Salmo 27, como no verso 6 do Salmo 23. Nós vamos declarar que nós vamos ver a bondade do Senhor na terra dos viventes? Veja que ele não está falando agora, não está falando de um futuro na eternidade, ele está falando de um futuro aqui nessa terra, nessa vida. Ele crê, porque ele olha para o Senhor, porque ele deseja estar na presença de Deus e está na presença de Deus. Então ele crê que ele vai ver a bondade do Senhor, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Deus nos chama para desfrutarmos da sua bondade todos os dias. Através de Jeremias, Deus claramente diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a misericórdia do Senhor se renovou nesta manhã. Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos vivos. Senão estaríamos mortos. Já parou para pensar nisso? Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não vou falar como aquele vereador, que lá do interior, que foi fazer uma homenagem para um cidadão da cidade dele lá, e falou assim, olha, quero homenagear o fulano de tal, que ele foi dormir ontem, e acordou hoje e viu que estava morto. O cara acordou e viu que estava morto, Não, nós vamos desfrutar dessa alegria, porque nós estamos na presença de Deus. A misericórdia do Senhor se renovou para conosco nesta manhã. Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos vivos, por isso nós cantamos e adoramos ao Senhor. Essa é a esperança, é assim que nós temos que terminar o nosso dia. Nós temos que terminar o nosso dia, como Davi, mais uma vez, citando Salmo 23, como ele terminou, ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Essa é a esperança que nós devemos ter, esta confiança que nós devemos ter. Nesse verso 13,
Ainda que dos versos 7 ao 12, ele tenha se voltado para a situação, assim como Pedro, que saiu do barco, está andando sobre as águas, e de repente ele começa a olhar para a tempestade e a água, e ele está em cima da água e fala: não, isso não é normal, eu vou morrer. Por quê? Porque ele deixou de olhar para Jesus, mas Jesus novamente chama a sua atenção e fala: ei, Pedro, estou aqui. Jesus estende a mão e leva Pedro de volta para o barco, andando sobre as águas. Ainda então que Davi tenha passado por isso, nesse momento ele volta a olhar para o Senhor e volta a confiar em Deus. Ele volta a confiar em Deus. E ele termina no verso 14, profeticamente falando para nós. Davi agora está profetizando, e ele profetiza para mim e profetiza para você, séculos depois ele ter escrito isso. E veja que esse verso 14, ele não está falando para si mesmo, porque a sua confiança foi renovada ao olhar novamente para Deus. Ele está falando para nós, ele está falando para a igreja de Jesus. Ele diz o seguinte: espera pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Que palavra maravilhosa, que profecia maravilhosa Davi lança para nós que estamos vivendo talvez num grande perrengue da vida, enfrentando grandes angústias, grandes dores, grandes dificuldades, a gente que está envolto aos medos dos dias atuais. Davi vira para nós e fala: espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor, anima-te, fortalece teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Por quê? Aí a gente tem que ir para Isaías, porque Isaías diz: porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Espera pelo Senhor, porque os que esperam pelo Senhor renovam as suas forças. Por que eu vou esperar pelo Senhor? Aí nós vamos lá para o Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Confia no Senhor, confia no Senhor, espera nele. Salmo 37, confia no Senhor, espera nele, e tudo ele fará. Tudo ele fará. Esse é outro salmo maravilhoso. O Senhor nos chama hoje para nós olharmos confiantemente para Ele. A escuridão não é capaz de te prender lá. A escuridão não é capaz de roubar a sua vida. A escuridão não tem poder contra a luz do Senhor, porque o Senhor é a sua luz. Por isso, vamos permanecer firmes, vamos permanecer confiantes em Deus, mesmo que a tempestade nos encontre no caminho. Vamos permanecer confiantes no Senhor. Ele é Senhor sobre a tempestade, Ele é Senhor contra o mar revolto. Ele é o Senhor, nosso Deus. Confia no Senhor, espere nele, espere por sua resposta, espere pela resposta que vem do Senhor, espere pela bondade do Senhor, e você vai desfrutar disso. Você vai desfrutar dessa gloriosa presença de Deus. Amém? Em meio à escuridão, confie no Senhor. Em meio ao medo, confie no Senhor. Em meio às ameaças contra a sua vida, confie no Senhor. Se um exército se levantar contra você, confie no Senhor. Se Satanás disser que vai te matar, confie no Senhor. Se o mundo inteiro se levantar contra você, confie no Senhor. Se tirarem as tuas coisas, confie no Senhor. E se tirarem a sua vida, confie no Senhor. Porque eles vão tirar a vida desse corpo, mas não poderão
tirar a vida eterna que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. Confia no Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nessa oração eu quero convidar você a dar as mãos para o seu irmão. Você vai dar as mãos para a pessoa que está ao seu lado. E você vai orar para que esse seu irmão, a sua irmã, permaneça firme e confiante no Senhor. Permaneça firme e confiante no Senhor. As lutas são grandes, sim. As tribulações, elas são constantes e muitas vezes se multiplicam. Mas nós vamos orar para que esta confiança, esta alegria, esta esperança permaneça viva em nossos corações. Eu gosto muito da expressão que Pedro usa lá na sua primeira carta. Ele fala a respeito de Jesus como a nossa viva esperança. Jesus é a nossa viva esperança. Vamos orar. Senhor Deus bendito, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque em meio às tribulações, em meio à escuridão que nos envolve, em meio aos abandonos que nós enfrentamos, em meio às lutas, aos medos que envolvem o nosso coração, em meio, Senhor, a situações difíceis e complicadas que nós vivemos, nós podemos declarar como Davi declarou, e o Senhor deixou este salmo justamente para nos animar, para nos fortalecer, porque nós podemos dizer como ele: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu libertador. Eu não só posso, como devo confiar em Ti. Eu devo confiar em Ti, Senhor. E por isso, Pai, nós oramos em favor uns dos outros. Nós enfrentamos lutas. Os meus irmãos enfrentam lutas, ó Pai. Muitas destas lutas necessitam de um milagre, Pai. Meu irmão, minha irmã precisa de um milagre, precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor. E talvez ele esteja abalado, talvez ele esteja atemorizado, talvez, ó Pai, a sua fé esteja realmente enfraquecida, mas nesta manhã, Senhor, nós oramos uns pelos outros, olhando para o Senhor e consumador da nossa fé, olhando para aquele que é a nossa luz, olhando para aquele que é a nossa salvação, e nós oramos então uns pelos outros, clamando: Senhor, fortalece o meu irmão. Fortalece, Senhor, a vida do meu querido, da minha querida que está aqui junto comigo. Ainda que esteja abalado, ainda que esteja fraquejando, Senhor, que neste dia ela possa, essa pessoa, esse meu irmão, minha irmã, possa terminar esse dia louvando e exaltando o Senhor, confiante em Ti, Pai, sabendo que o Senhor irá permitir que desfrutemos da Tua bondade e da Tua misericórdia. Sim, Deus. Sim, Pai, nós vamos desfrutar da Tua bondade e da Tua misericórdia, Senhor. Nós vamos desfrutar da Tua presença, Pai. E a Tua presença é tudo o que importa, Deus. Porque se estivermos em Ti, Deus, o mundo não poderá fazer nada contra nós que o Senhor não permita. Se estivermos em Ti, Pai, nós somos mais do que vencedores. Se estivermos em Ti, Pai, a nossa esperança nunca morrerá. Se estivermos em Ti, Senhor, a nossa fraqueza será revertida em força. Porque assim como diz Paulo lá em Efésios, fortifiquem-se na força que vem do Senhor. Que o meu irmão e minha irmã sejam fortalecidos hoje na força que vem de Ti, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós glorificamos, é assim que nós exaltamos, é assim que nós te bendizemos, ó Pai. E é assim que nós vamos viver nesta vida de peregrinação num mundo tenebroso. Nós vamos viver confiando no Senhor, andando na Tua presença, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.